Olá, bem-vindos a esta apresentação sobre provas de morte cerebral. O meu nome é Bruno Maia, sou neurologista intensivista na unidade de neurocríticos. O objetivo desta apresentação é não só falarmos dos procedimentos normais para se efetuarem provas de morte cerebral, mas também das situações mais ou menos excepcionais que podem colocar em causa os procedimentos, assim como toda a filosofia que está por trás da determinação da morte cerebral. O conceito ou a definição de morte podem encerrar alguma complexidade. O conceito é utilizado frequentemente como sinónimo de fim irreversível da vida de organismos que são considerados vivos. No entanto, apesar de este ser um denominador comum global, a morte pode ter significados diferentes em culturas e religiões diversas. Para nós, profissionais de saúde, a morte é sempre individual e é sempre equivalente à morte biológica. Devemos estar familiarizados com os diferentes significados de morte, mas acima de tudo temos a obrigação de saber muito bem o que é a morte biológica na espécie humana e como identificá-la, pois somos nós que vamos assumir perante o mundo que sabemos o que é morrer. A sociedade deposita em nós essa responsabilidade e essa confiança. A morte de um ser humano implica que haja uma perda definitiva e irreversível das suas funções vitais. Mas nós deparamos-nos hoje com um problema. Com os conhecimentos e a tecnologia atuais, nós conseguimos substituir as funções vitais, sejam os rins com uma máquina de diálise, a função respiratória com um ventilador ou um coração com ECMO. Isto significa que a perda das funções destes órgãos vitais nunca pode ser considerada definitiva, uma vez que eles podem, em última análise, ser substituídos. A perda de um coração pode não implicar a morte se ele for substituído por uma máquina ou um indivíduo for transplantado com outro coração. Mas há um órgão, um único órgão, que não pode nunca ser substituído, seja por técnica, seja por transplante. Esse órgão é o cérebro. A perda irreversível e definitiva da função cerebral, atualmente e sem exceção, implica sempre a morte do indivíduo. Daqui podemos concluir duas coisas: que a morte do cérebro corresponde à morte do indivíduo, que a morte de um indivíduo só acontece quando morre o seu cérebro. Por isso, o conceito de morte cerebral é redundante. Só existe uma morte e ela é o equivalente à perda da função encefálica. Ora, que características tem um indivíduo morto que são passíveis de serem testadas e que nos permitem construir um diagnóstico de morte? Em primeiro lugar, é óbvio que a consciência tem de estar ausente. De acordo com os autores Plamend Posner, a consciência é um estado de percepção completa sobre si próprio e o ambiente que o rodeia. Esta é a definição possível, mas ela é provavelmente insuficiente. Pensem numa amiba, um organismo unicelular que consegue monitorizar a sua constituição interna e o ambiente que a rodeia e interagir com esse ambiente. Ela toma decisões, sabe distinguir o que é um ambiente desfavorável de um ambiente rico em nutrientes e sabe movimentar-se nesses ambientes. Depois, nem todos os indivíduos inconscientes estão mortos. O estado vegetativo, por exemplo, é um estado de ausência de consciência permanente e, no entanto, os indivíduos nestes estados são considerados vivos. E são considerados vivos porque, apesar da inconsciência, mantêm autonomia dos seus órgãos e funções vitais, como o coração, os rins ou os pulmões. A perda da autonomia das funções vitais é, por isso, uma das outras características necessárias para nós fazermos um diagnóstico de morte. Mas também a autonomia isoladamente coloca-nos alguns problemas. Conhecemos muitos organismos vivos que vivem em simbiose, como o coral, uma associação entre um animal e uma alga que vive no seu interior. Nenhum dos dois é autónomo e só está vivo graças ao seu parceiro. Por outro lado, conhecemos hoje muita gente que perdeu a autonomia de parte das suas funções vitais e, no entanto, nós conseguimos mantê-las vivas substituindo essas funções. Um terceiro conceito é a irreversibilidade. A morte é sempre irreversível e é 100% irreversível. Não pode existir nenhuma hipótese no mundo capaz de a reverter. Para existir um diagnóstico de morte, tem que haver uma causa, seja uma causa definitiva, presuntiva ou possível. Se não conhecemos a causa da inconsciência do indivíduo, não podemos diagnosticar a morte, até porque isso põe em causa a certeza da sua irreversibilidade.
Depois, não podem existir dúvidas sobre o estado de morte, podem existir discussões religiosas ou filosóficas sobre o significado de morte, mas os instrumentos de diagnóstico que nós usamos e que são produzidos pela ciência não podem deixar espaço para discussões. E tem de ser reprodutível, ou seja, eu tenho de saber que se voltar a testar o indivíduo, ele vai continuar morto. Não importa quantas vezes eu faça as provas de morte, elas terão de dar sempre o mesmo resultado. Quando avaliamos a morte do encéfalo, estamos a certificar que não só os hemisférios cerebrais e o córtex não são viáveis, como também que o tronco cerebral se perdeu. O tronco cerebral é fundamental no diagnóstico de morte por duas ordens de razões. A primeira é que o tronco é a estrutura que permite a ligação entre o córtex e o resto do organismo, com exceção da função visual e da olfativa. O que significa que, interrompendo essa ligação, o próprio córtex deixa de ser viável. Em segundo lugar, porque o tronco cerebral é o local onde estão concentradas estruturas de regulação central de funções vitais, como o centro respiratório e o centro circulatório. Sem tronco cerebral não existe respiração ou batimento cardíaco viável. A avaliação clínica realizada nas provas de morte cerebral está, por isso, muito dirigida a funções desempenhadas aos vários níveis do tronco cerebral, nomeadamente a avaliação dos reflexos do tronco. A certificação da morte cerebral, através de um conjunto de provas, está regulamentada numa lei de 1993. Ela aplica-se a todos os nacionais e estrangeiros residentes em Portugal. Ela estabelece que a certificação nunca deve ser realizada por ninguém que integre uma equipa de transplantes e delega na ordem dos médicos a responsabilidade de definir qual é o procedimento. Esse procedimento, por sua vez, está publicado em Diário da República no ano de 1994 e estabelece que as provas devem ser executadas por 2 médicos especialistas em neurologia, neurocirurgia ou com experiência em cuidados intensivos. O primeiro passo para realizar provas de morte é ter um diagnóstico. Não podem ser realizadas provas de morte cerebral num indivíduo cuja causa do coma é de origem desconhecida, tal como já havíamos referido previamente. Antes de abordarmos a pessoa a quem vamos fazer provas, temos a obrigação de nos informar sobre o que é que despoltou a situação em causa. Foi um traumatismo? É um AVC hemorrágico? É uma HSA? Que exames complementares de diagnóstico foram feitos? Tem um ataque cuja imagem é compatível com uma lesão neurológica catastrófica? E que decisões terapêuticas foram tomadas? Foi submetido a cirurgia? Fez osmoterapia para o edema cerebral? Com todas estas informações, sem colocar em causa a atuação dos profissionais responsáveis pelo tratamento do doente, obviamente, temos de ser capazes de responder afirmativamente a uma questão. A situação clínica do doente é compatível com o diagnóstico de morte cerebral? Ainda antes da realização das provas propriamente ditas, é necessário fazer diagnóstico diferencial de morte cerebral. Para isso, precisamos de excluir uma série de situações patológicas que podem simular um quadro compatível com morte cerebral. Por exemplo, a hipotermia. Temperaturas inferiores a 34 graus podem abolir os reflexos do tronco, simulando uma morte cerebral, pelo que antes das provas, o doente tem que ser aquecido até à normotermia. A hipotensão. Devem ser otimizadas as condições sistémicas, de modo a que se possa aferir clinicamente que a ausência de perfusão cerebral se deve à morte cerebral e não à hipotensão ou outras alterações como a hipóxia ou hipoglicemia. A presença de drogas depressoras do sistema nervoso central, como o álcool, os barbitúricos, as benzodiazepinas, os opiáceos, as overdoses por tricíclicos ou organos fosforados, a utilização de bloqueadores neuromusculares, drogas recreativas como o GHB ou a ketamina, entre outras. Em qualquer dos casos, deve ser sempre procurado o historial de medicação do doente e todos os fármacos que foram administrados, desde o pré-hospitalar até o momento em que o doente faz as provas. Devem ser doseados os fármacos que foram administrados sempre que possível. No caso dessa medição laboratorial não está disponível, então está aconselhado esperar o tempo equivalente a 5 semividas daquele fármaco ou daquela droga recreativa desde a última vez que foi administrada. Existem outras situações que também convém corrigir antes de fazer provas de morte cerebral, como a causa da hipóxia, da hipoglicemia, no hipotiroidismo, na hiponatremia ou muitas outras alterações hidroeletrolíticas ou metabólicas que, podendo ser corrigidas, devem ser corrigidas para não confundirem o diagnóstico de morte cerebral através da realização de provas. Asseguradas as condições anteriores, portanto uma causa conhecida e o despiste de condições que podem simular a morte,
devem-se iniciar formalmente as provas clínicas. O primeiro passo deve ser sempre a avaliação da resposta a estímulos externos, sendo esta, no fundo, uma avaliação do estado de consciência e da profundidade do coma. Ela deve iniciar-se com estímulos verbais e só posteriormente se deve fazer a estimulação nociceptiva. Existem vários locais para a estimulação nóxica que preservam a integridade dos tecidos. A arcada supraorbitária, a ATM, sobre o externo ou sobre o leito unguial. Algumas considerações importantes que nós devemos ter sobre a estimulação nóxica. Devemos fazer a estimulação sempre bilateralmente, pois doentes com lesões estruturais podem apresentar diferentes respostas em cada um dos hemicorpos. Um doente com um grande hematoma do lobo frontal direito pode estar plégico do hemicorpo esquerdo e não fornecer qualquer resposta motora desse lado. Para além disso, a estimulação nunca deve estar limitada ao externo ou ao leito unguial. Isto porquê? Porque pode existir alguma lesão a nível da medula cervical que cause tetraplegia e anestesia dos membros, pelo que nós devemos estimular sempre no território dos pares cranianos. As respostas motoras correlacionam-se grosseiramente com a profundidade do coma. Um doente que responde verbalmente à estimulação é um doente que está sonolento. Um doente que tem uma resposta localizadora pouco elaborada estará provavelmente num estupor. Um doente que tem uma resposta motora estereotipada ou que não tem resposta é o doente cujo coma está mais aprofundado. Ora, um doente em morte cerebral não deve ter nenhuma resposta motora voluntária nem nenhuma estereotipia motora, que são respostas em descorticação ou descerebração que indicam que as porções mais inferiores do tronco cerebral até estarão a funcionar. As únicas respostas motoras possíveis na morte cerebral são aquelas que são causadas por reflexos espinhais. Na morte cerebral, excluído o encéfalo por morte das células encefálicas, a medula espinal mantém-se a funcionar desde que a circulação sistémica esteja a ser adequada e mantida. Ou seja, os arcos reflexos, que dependem apenas de neurónios periféricos, que fazem sinapse ao longo da medula, podem estar preservados. Para além disso, as vias descendentes vindas do encéfalo exercem sobre os arcos reflexos uma ação inibitória. Ora, estando estas excluídas por morte encefálica, pode-se observar uma libertação exagerada destes reflexos. Os movimentos dependentes destes reflexos podem ser tão simples quanto uma simples contração muscular ou tão complexos como um doente sentar-se na cama, sendo que este é conhecido tradicionalmente como o reflexo de Lázaro. Depois da avaliação da resposta motora às provas clínicas de morte, prosseguem com uma série de testes de reflexos, cujo objetivo é demonstrar que não existe qualquer atividade elétrica aos vários níveis do tronco cerebral. No tronco cerebral passam todas as vias ascendentes e descendentes que permitem ao cérebro receber informação do meio externo, através de múltiplos receptores nervosos distribuídos pela superfície do corpo, do meio interno, monitorizando assim as múltiplas funções dos vários órgãos e tecidos, e permite também responder a esses mesmos meio externo e interno, alterando funções fisiológicas dos órgãos e coordenando o movimento do corpo no ambiente. No tronco cerebral também estão localizadas estruturas, núcleos celulares, que controlam funções fisiologicamente fundamentais como a respiração ou a atividade circulatória, mas também a vigília, que é regulada pela substância reticular ativadora ascendente, ou a modulação do movimento e do equilíbrio por centros como o núcleo rubro ou a substância nigra. É também no tronco cerebral que estão localizados os núcleos dos pares cranianos, com exceção do primeiro e do segundo par, que são os da visão e do olfato, e cujas vias de aferência de informação diretas não passam nesta estrutura, viajam diretamente para os respectivos córtex cerebrais. Os pares cranianos são responsáveis por múltiplas funções. Incluem respostas pupilares, movimentos oculares, sensibilidade da cara, movimentos faciais, atividade das glândulas salivares, o paladar, a audição, a mastigação, a deglutição, a fonação, os movimentos da cabeça e grande parte das funções autonómicas dos órgãos torácicos e abdominais. É testando a função de alguns destes pares cranianos, aqueles que podem ser estudados, há funções como o paladar ou a audição que não são avaliáveis no doente que está em coma, que nós vamos demonstrar clinicamente que não existe atividade viável do tronco cerebral. Quais são os pares cranianos que são testáveis? O terceiro, o quarto e o sexto, pares que controlam os reflexos pupilares e os movimentos oculares. O quinto par, que é responsável pela sensibilidade das estruturas da face. O sétimo par, que é responsável pelos movimentos dos músculos da face. O oitavo par, que intervém no reflexo óculo-vestibular, em conjunto com o terceiro e com o sexto par.
o nono e o décimo pares, que são responsáveis pelos reflexos orofaríngeo e traqueal profundo, e novamente o décimo par, o vago, que é responsável pela respiração. O primeiro reflexo a ser testado é normalmente o reflexo pupilar. Na morte cerebral não deverá existir qualquer reação pupilar à luz. As pupilas, neste estado, apresentam-se em tamanho médio, 3 a 4 mm de diâmetro, ou seja, nem hemidríase, nem hemiose, o que reflete a inexistência de inputs, quer simpáticos, quer parasimpáticos. Apesar disso, nas primeiras horas após a morte cerebral se instalar, pode de facto observar-se algum grau de miose, que é o resultado de uma descarga final de catecolaminas a partir da glândula suprarrenal e que persistem algumas horas em circulação. A existência de fármacos em circulação com tropismo para o sistema nervoso simpático podem, em teoria, modificar as respostas pupilares. No entanto, isso é pouco provável. No caso da atropina, por exemplo, porque as doses utilizadas na ressuscitação cardiorrespiratória não chegam para bloquear os reflexos pupilares. E há outros fármacos, como os agentes neuromusculares, que nem sequer atuam nos receptores colinérgicos. A posição dos olhos na morte cerebral é de um discreto estrabismo divergente, uma vez que os músculos extraoculares perderam o seu tónus e os olhos tendem a assumir a direção anatómica das órbitas. A avaliação dos movimentos oculomotores no doente em coma, então quando falamos em oculomotores falamos no terceiro, no quarto e no sexto pares, faz-se movimentando a cabeça no plano horizontal, assim como no plano vertical. Na morte cerebral, é expectável que os olhos acompanhem na perfeição os movimentos da cabeça em todos os planos. Esta prova, obviamente, não pode ser realizada em vítimas de traumatismo cervical. A avaliação do reflexo corneano faz-se passando suavemente uma superfície macia como um cotonete ao longo da córnea de cada olho. Isto permite preservar a córnea, que é um tecido potencialmente transplantável. A resposta normal na estimulação corneana seria a constrição do orbicularis oculi, a pálpebra tenta fechar. Este reflexo é dependente do trigêmeo, do quinto par craniano, na sua aferência sensitiva, e do nervo facial do sétimo par, na sua eferência motora. Deve-se observar ambas as pálpebras, uma vez que a estimulação unilateral provoca constrição bilateral no indivíduo que não está em morte cerebral. A prova do reflexo oculovestibular consiste na estimulação calórica do meato acústico externo e da membrana timpânica, que no indivíduo que tem um reflexo preservado induz um desvio do olhar conjugado acompanhado de nistagmo no sentido da estimulação, no caso da estimulação ser com frio. Este reflexo está na dependência do núcleo vestibular na porção inferior da ponte e dos pares oculomotores. Este teste não deve ser realizado em indivíduos acordados, pois é extremamente doloroso, devendo ser reservado unicamente a este contexto. Como é que se testa este reflexo? Devem ser instilados cerca de 20 a 30 ml de água gelada, mais ou menos a 4 graus, no meato acústico, garantindo que ela atinja a membrana timpânica, e devemos observar durante 1 minuto, pesquisando movimentos oculares no doente. Devem ser reservados 5 minutos de intervalo entre cada estimulação à esquerda e à direita, para que não se verifiquem estimulações simultâneas. Antes da prova, o meato acústico externo deve ser inspecionado para excluir obstruções à passagem da água. O reflexo traqueal profundo consiste na estimulação sensitiva da árvore traqueobrônquica, mais concretamente sobre a zona da carina, cujas aferências estão dependentes do décimo par, o nervo vago. No indivíduo cujo reflexo está preservado, será de esperar tosse, ou então um esboço de reflexo de tosse com esta estimulação. A forma mais eficaz de testar este reflexo é introduzir uma sonda de aspiração através do tubo orotraqueal. Deve ser tomado especial cuidado em doentes hemodinamicamente instáveis, uma vez que a estimulação do nervo vago pode despolutar bradicárdias reflexas. Anatomicamente, o núcleo do nervo vago encontra-se no bulbo raquidiano. As provas clínicas de morte cerebral terminam formalmente com a prova da apneia, cujo objetivo é demonstrar que, perante o estímulo fisiológico adequado, o indivíduo não tem qualquer drive respiratório. Os núcleos do tronco que são responsáveis pela respiração estão localizados também no bulbo raquidiano. Na ausência de influências corticais superiores voluntárias, a partir do córtex cerebral, a hipercapnia, com a consequente descida do pH arterial, é detectada em quimiorreceptores tanto ao nível do bulbo raquidiano como no bulbo carotídeo e são responsáveis por estimular a respiração.
Qual é o racional fisiológico desta prova? É que, através da apneia, nós consigamos provocar uma subida significativa de CO2 capaz de estimular o centro respiratório. Em condições de apneia, a PA de CO2 sobe em média 3 mm de mercúrio por cada minuto que passa. Para tal, o que é que devemos fazer? Devemos colocar o doente em CPAP, desligando a ventilação de reserva, induzindo a apneia, mas mantendo e garantindo a oxigenação deste doente. Em alternativa, se a colheita de pulmões para transplantação não estiver a ser considerada neste doente, ele pode ser desconectado do ventilador e, através do tubo orotraqueal, podemos colocar uma sonda de oxigenação capaz de distribuir oxigênio aos alvéolos a uma taxa de pelo menos 6 litros por minuto. Esta prova deve ter a duração de 8 minutos, durante os quais devem ser pesquisados por observação quaisquer esforços respiratórios voluntários do doente e, no final, para se considerar que a prova é compatível com morte cerebral, ou seja, que não houve respiração perante estímulo adequado, o CO2 deverá ter subido para mais de 60 mm de mercúrio, estamos a falar da PA de CO2, ou então ter subido 20 mm de mercúrio em relação a um valor prévio à prova da apneia. Existem muitas situações em que algumas destas provas não podem ser realizadas, como no caso do traumatismo cervical, no caso do traumatismo facial com envolvimento ocular ou otológico, doentes que tenham lesões prévias da córnea, ou então outras situações como na presença de uma substância que não é doseável e que tem uma semivida muito longa, e, portanto, qualquer interpretação dos resultados destas provas podem gerar equívocos. Nessas situações, a nossa legislação permite e aconselha o recurso a exames complementares de diagnóstico que corroborem o diagnóstico de morte cerebral. Nós, aquilo que utilizamos mais frequentemente é o eletroencefalograma, os potenciais evocados, o Doppler transcraniano ou a angiografia cerebral. Os exames complementares à morte cerebral dividem-se essencialmente em dois grupos. Exames que demonstram a ausência de metabolismo cerebral, caso do eletroencefalograma, que demonstra a ausência de atividade elétrica ou os potenciais evocados, ou então a PET scan. E exames que demonstram a ausência de circulação intracraniana, que é o caso do Doppler transcraniano ou da angiografia. A filosofia na utilização destes exames será sempre numa perspectiva de complementariedade à realização das provas clínicas, que são o centro nevrálgico do diagnóstico de morte cerebral. Eles não as substituem, eles complementam-nas. Como já tínhamos referido no início, as provas de morte cerebral têm de ser reprodutíveis, ou seja, nós temos de garantir que, independentemente de quem as efetua ou da altura em que são realizadas, o resultado é sempre o mesmo. Para tal, as provas devem ser sempre realizadas por um conjunto de 2 médicos e devem ser feitas 2 vezes separadamente por um período de tempo razoável, que não está definido legalmente. Os médicos deverão ser especialistas em neurologia, neurocirurgia ou com experiência em cuidados intensivos, não devem ter qualquer participação na equipa de transplantação e pelo menos um deles deverá ser externo ao corpo clínico que trata e dá assistência ao doente naquele momento. Até à conclusão do segundo conjunto de provas de morte cerebral serem positivas, o indivíduo que está a ser avaliado em todo este processo é um doente como qualquer outro e, portanto, deve ser tratado como tal. Todos estes requisitos mandatórios das provas de morte cerebral representam um compromisso estabelecido entre nós, os profissionais de saúde, e a sociedade. Os profissionais comprometem-se a determinar a morte de forma científica e rigorosa e a sociedade atribui-lhes essa responsabilidade. A hora da morte é aquela que corresponde ao final do teste da apneia do segundo conjunto de provas, ou seja, a hora da obtenção da segunda gasometria que confirma a subida adequada do CO2. Em resumo, nós devemos efetuar provas de morte cerebral quando existe uma causa ou uma suspeita forte para o coma, que seja compatível com o diagnóstico de morte. Nós devemos esperar um tempo razoável desde a instalação do quadro, normalmente aquilo que nós temos consensualmente como mínimo aceitável, é um mínimo de 6 horas desde o início do coma até se fazerem as provas de morte cerebral. Devemos excluir situações que simulem morte cerebral, o caso da hipotermia é muito importante, mas também a hipotensão, a hipoglicemia ou a existência de fármacos ou drogas. Depois, fazemos as provas propriamente ditas, avaliamos a resposta motora, avaliamos os reflexos do tronco, determinamos que eles não existem, fazemos a prova da apneia, determinamos que o doente não respira
E nunca nos esquecermos que as provas são sempre efetuadas por 2 médicos, são sempre 2 conjuntos de provas e o mais importante de tudo, até à conclusão do segundo conjunto de provas, estamos perante um doente e não um dador e, portanto, não temos o direito de provocar o dano no doente, pelo contrário, devemos proteger o nosso doente até termos a certeza de que ele está em morte cerebral e passa a ser um potencial dador de órgãos e tecidos. Deixo-vos aqui 2 leituras recomendadas sobre provas de morte cerebral e depois no último slide está a bibliografia com que eu me baseei para fazer esta apresentação. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, estarei sempre ao dispor.